Queridos, começando agora por esse canal, mais um programa da família. E temos a certeza que mais uma vez, esse programa vai ser bênção na sua vida. Mais uma vez, através desse programa você vai ser muito mais feliz. Quero te convidar para ver no Ponto TV como foi a festa de 10 anos do Portal Melhor do Gospel. Temos também o pastor Paulo Rufino no bloco Pense Nisso, com muita coisa legal, atualidades para você. E temos também Palavra de Deus abençoada pelo servo de Deus, pastor Gilson César. Nós estamos aqui direto da Igreja da Família, onde agora, há poucos minutos, às 20 horas, começou o culto da família. E também, simultaneamente, na Igreja de Baixo, começou o culto dos jovens. Você vai conferir imagens do culto da Igreja da Família e também imagens do culto dos jovens ali no espaço Ponto Alto Tribos. Eu falo agora com o Leandro Venâncio, o Leandro que é o responsável pelos adolescentes e também o responsável pelo culto das 18 horas, que é o culto Teen. Leandro, nós já tivemos hoje o culto Teen, né? Bastante gente compareceu, a moçadinha compareceu em peso. Eu queria saber de você, como é esse culto Teen para a galera que nos assiste, de repente ainda não mandou o seu filho para cá, como que é esse culto? Querido, nossa maior intenção é levar o adolescente, o jovem, a desfrutar de todo o amor de Deus. E nossa intenção ali é justamente isso, é glorificar o nome do Senhor, é compartilhar de momentos inesquecíveis que o próprio Deus nos presenteia na sua palavra, na comunhão dos louvores. Então, se você ainda não participou, eu te faço esse convite, 18 horas, todos os domingos, nós teremos esse culto acontecendo aqui no Ponto Alto Tribos, e você é o nosso convidado especial. Vem preparado para adorar e para ser impactado através da palavra de Deus. Fique agora com o quadro Pense Nisso com o pastor Paulo Rufino. Olá, você que está assistindo o programa da família, aqui é o pastor Paulo Rufino, bem-vindo a mais um quadro Pense Nisso. Essa semana eu quero meditar com vocês acerca de avivamento. Quando você pensa em avivamento, o que te vem à cabeça, o que te vem à mente? Geralmente, quando a gente pensa, quando o crente pensa, quando a igreja pensa em avivamento, pensa naquele estado de euforia emocional, espiritual, pensa naquele estado de êxtase, pensa naquele momento em que as pessoas estão falando em línguas estranhas, estão pulando, estão dançando, estão fazendo aviãozinho, está havendo um momento ali de malabarismos espirituais e de pirotecnias espirituais, e geralmente a gente vê isso com o avivamento. Na realidade, isso pode estar contido no avivamento, ou seja, o avivamento pode ter isso, mas isso não é avivamento. Avivamento é a presença de Deus no meio do povo, é como diz o livro de Isaías no capítulo 64, avivamento é quando Deus fende os céus e desce para o meio da igreja. E de que maneira o avivamento pode alcançar a nossa igreja? De que maneira o avivamento pode alcançar a nossa nação? O avivamento vem quando a gente resolve abrir mão dos pecados, quando a gente resolve abrir mão dos nossos erros, dos nossos percalços, das nossas iniquidades, quando há um sentimento de santidade, de temor e de tremor no coração, quando há um desejo de servir a Deus em espírito e em verdade, quando a gente tira, sabe, a sujeira que está guardada, que está escondida embaixo do tapete. Isso é avivamento. E eu gostaria muito de pedir a você que nós fôssemos uma geração, nós fôssemos um povo que estivesse orando a Deus, pedindo avivamento para esse tempo. Pense nisso, em nome de Jesus, e busquemos avivamento. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Bom dia a todos. Eu e a pastora Sueli estamos aqui para convidar você para participar de uma grandiosa concentração de fé intitulada O Sermão da Montanha. Esse evento vai acontecer dia 22 de abril, sexta-feira da Paixão, às 9 horas da manhã, no ginásio de esporte ao lado do Centro de Lazer
na cidade de Neves Paulista. Já temos acertado para esse grande evento a Banda Maná de São José do Rio Preto. Queremos convidar a você e toda a sua família. Você é o nosso convidado especial. Venha fazer esta festa conosco. Nos veremos lá. Agora no programa da família, Palavra de Deus com o servo de Deus, pastor Gilson César. Aqui na Igreja da Família, pastor, a pessoa chega com o coração às vezes triste, mas ela vai para casa restaurada e cheia de alegria. É verdade, nós vamos hoje, por intermédio da Palavra de Deus, que vai ser pregada daqui a pouco aqui na igreja, te convido para que você venha ouvir uma palavra de Deus para a tua vida, e é essa palavra que transforma a vida do ser humano. Olha, eu tenho presenciado o poder de Deus na vida das pessoas, e poder é um pouco diferente, você vai ver na mensagem de hoje, a paz que vem do alto, o poder que vem do alto. Estaremos falando sobre Estevão, uma palavra de Deus para a tua vida, para a vida dessas pessoas que estão aqui na Igreja da Família. Deus vos abençoe e continue conosco. A palavra de Deus com você, amém? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Todos digam amém. Amém. Quer ver que interessante? Igreja, paz seja com todos. Amém. Essa paz que eu acabei de cumprimentar a igreja, que eu acabei de te cumprimentar, você tem que entender que é uma paz diferente. Eu vou contar a história de dois homens, uma história se relaciona com a outra. Enquanto a história de um estava se findando, a história do outro estava se iniciando. Eu quero falar esta noite, eu quero pregar neste momento, eu quero que fique registrado esta mensagem que Deus falou ao meu coração. Eu acabei de ler um texto sobre Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos. Ele está se direcionando, se dirigindo a uma igreja, aos fiéis em Cristo Jesus, de uma determinada cidade. E ele deseja aqui a graça, ele deseja aqui a paz, ele deseja aqui, sabe, aquilo que vem da parte do Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo também. Olha aqui, ó. Olha o que nós estamos cantando em nossas igrejas. Aqui nesta igreja nós estamos cantando muitas vezes, e eu cheguei a uma conclusão que muita coisa que a gente canta aqui, junto com os ministros, junto com a igreja, a gente está mentindo. A gente está mentindo. Estamos cantando e mentindo. Eu falei, paz seja com todos vocês, amém. Eu estou dando algo que eu tenho, mas será que verdadeiramente eu tenho essa paz? Vamos meditar um pouquinho nessa letra? Canção gostosa. Se eu pedir para o Jordão cantar, com certeza ele vai cantar. Aqui tenho eu no céu, além de ti, e não há na terra quem eu queira mais que a ti. Você canta isso, eu canto isso. Será que nós não estamos mentindo quando nós estamos cantando essa canção gostosa? Será que nós não estamos exagerando? Será que você verdadeiramente está disposto a morrer por esse Jesus? Atos 6,8 diz assim, ó, Estevão, cheio de fé e de poder. Repita comigo assim, ó, poder. Fé. Estevão, cheio de fé, cheio de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E ouvindo eles isto aqui é a palavra de Deus, tá? E ouvindo a palavra de Deus, e ouvindo o Estevão falando com veemência da palavra de Deus, enfureceram-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. A palavra de Deus na boca de Estevão, aquele homem poderoso, aquele homem que eu acabei de ler para você, cheio de fé, aquele homem que fazia prodígios, sinais, maravilhas entre o povo, diz que aqueles ouvintes, eles estavam rangindo os dentes contra ele. 55.
Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, olha para onde Estevão, quando estava pregando a palavra de Deus, para onde que ele estava olhando para o céu, viu a glória de Deus. Se você olhar para as circunstâncias, você não vai ver a glória de Deus. E Jesus estava à direita de Deus. 56, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. 57, mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. 58, expulsaram-o da cidade e o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés, as suas vestiduras aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Em outra versão, ele morreu. Olha para cá, igreja, você que nos assiste também. Eu acabei de ler um verso falando de Paulo, o apóstolo segundo a vontade de Deus, o missionário segundo a vontade de Deus. Eu quero falar para você que quando Paulo escrevia as suas cartas, direcionada para a igreja de Corinto, direcionada para a igreja de Éfeso, direcionada para a igreja de Roma, a gente fica imaginando que Paulo poderia muito bem estar num hotel 5 estrelas, no spa, poderia muito bem estar tomando uma aguinha de coco, escrevendo essas belas cartas, a manifestação da glória de Deus por intermédio dessas cartas, orientação. E ele diz aqui, eu li no início da mensagem, olha aqui, ó: a paz esteja contigo, a graça esteja contigo, aquilo que vem do alto esteja com vocês. Mas eu quero falar para você que na maioria das vezes o apóstolo Paulo, esse mesmo que viu Estevão ser apedrejado, ele estava num calabouço, ele estava numa prisão, ele estava num lugar todo úmido, cheio de insetos, cheio de animais peçonhentos, e mesmo assim era um homem vitorioso.